Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E hoje, por exemplo, hoje começa a esclarecer porque o Supremo Tribunal Federal vai colocar como réu aqueles que quiseram não, ainda eles querem dar o golpe de Estado na nossa democracia. E hoje o Supremo Tribunal Federal, inclusive, vai julgar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o genocida que organizou o golpe de Estado. E tem outro porém nisso aí. A análise ocorrerá na primeira turma formada por 5 ministros. Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, esse é complicado, e Alexandre de Moraes e também o ex-ministro da Justiça e hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Agora, pelo menos 3 dos 5 integrantes do colegiado, eles receberam a denúncia do genocida se tornar réu e vai passar a responder uma ação penal. Agora, a PGR atribuiu 5 crimes a esses golpistas que queriam acabar com a democracia no Brasil. E olha bem, o Bolsonaro, inclusive, por liderança da organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta ao Estado democrático de direito, golpe de Estado e dano qualificado por violência e grave ameaças ao patrimônio da União e deteriorização do patrimônio tombado. Agora, esse pessoal está todo mundo esperando, inclusive, que daqui a pouco vai começar a primeira turma, o julgamento. Agora, as investigações da Polícia Federal concluiu que o Bolsonaro planejou, exerceu inclusive o domínio direto sobre os atos de uma organização criminosa que buscava, inclusive, executar um golpe de Estado no Brasil. E tem outro, não é só isso não. Agora, em referência a eles, a Polícia Federal sustenta que o golpe não se consumou em razão de circunstância alheia à vontade desses integrantes dessa organização criminosa. Agora, a avaliação dos investigadores da Polícia Federal é que o grupo, sob a liderança do genocida Bolsonaro, criou e desenvolveu e disseminou desinformação sobre o sistema eleitoral, isso já lá atrás, desde 2019, no primeiro ano de governo do genocida, que era inclusive incutir na sociedade a falsa impressão de fraude nas urnas eleitorais. Agora, o objetivo seria evitar a perpetuação do casuísmo na hipótese da derrota do Bolsonaro na época.
Agora, e tem outra, eles estavam construindo a base para os atos que ocorreriam após a vitória do Lula, em outubro de 2022. Agora, o relatório enviado pela Polícia Federal menciona uma reunião da cúpula da gestão do genocida Bolsonaro em 5 de julho de 2022. 13 dias antes do encontro do então presidente, o genocida, com aqueles embaixadores estrangeiros, na qual ele repetia as mentiras sobre o processo eleitoral. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral tornou o genocida Bolsonaro inelegível devido à agenda com esses diplomatas. Reuniu os diplomatas para falar mentira sobre o Brasil, sobre as eleições, sobre... É o fim da picada, um presidente da República dizer que as urnas, que ele foi eleito, tinham sido fraudadas. Inclusive porque ele dizia, na época, que tinha sido eleito no primeiro turno. Agora, os participantes dessa reunião de 5 de julho, anotam os investigadores da Polícia Federal, seguiram exatamente a metodologia desenvolvida pela milícia digital, propagando e disseminando alegações sabidamente não verídicas, quer dizer, mentiras. Agora, as manipulações, os votos nas eleições brasileiras, tudo eles diziam que isso era tudo fraudado, decorrência da vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. E, inclusive, eles até contrataram aquele hacker para fazer e para dizer que as urnas realmente poderiam ser fraudadas. Agora, o objetivo do encontro, inclusive, seria cobrar dos ministros a difusão da desinformação sobre o sistema eletrônico, utilizando as estruturas do Estado. Participaram, entre outros, Anderson Torres, da Justiça, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, da Defesa, Augusto Heleno, que era chefe do GSI, e o Mário Fernandes. Ele exercido ele era da Secretaria-Geral, inclusive. Agora, a Polícia Federal também, na época, afirmou que as ações de pressão sobre o então comandante do Exército, o general Frei Gomes, contaram com autorização do genocida Bolsonaro. E a conclusão, inclusive, decorreu da análise de arquivos encontrados no celular do tenente-coronel Mauro Cid. A polícia descobriu tudo. E, na sequência, o grupo iniciou, inclusive, a prática daqueles atos clandestinos, voltado à abolição do Estado Democrático de Direito, conforme as investigações da Polícia Federal. E o genocida Bolsonaro tinha plena consciência e participação ativa nos atos. E nesse contexto todo que aparece o famoso decreto que abriria caminho para o golpe institucional, a fim de impedir
a posse do presidente Lula e estabelecer o estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral funcionar como uma espécie de base jurídica para o golpe de Estado. E para a Polícia Federal, o genocida Bolsonaro efetivamente planejou, ajustou, elaborou um decreto que previa a ruptura institucional. Agora, a Polícia Federal, os investigadores, diz também ter elementos robustos e demonstrarem que o genocida era informado sobre o andamento dos atos, inclusive pelo Mauro Cid, que era o braço direito do Bolsonaro genocida. E as evidências colhidas, tais como registro de entrada, saída de visitantes no Palácio da Alvorada, o conteúdo de diálogos entre interlocutores do seu núcleo próximo, análise da ERBS, datas e locais de reuniões que indicam que o genocida Bolsonaro tinha pleno conhecimento do planejamento operacional Punhal Verde e Amarelo, bem como das ações clandestinas praticadas sob o codinome de Copa 22. Inclusive, este ponto tem a íntima relação com a operação contra-golpe da Polícia Federal, que foi deflagrada em novembro de 2024. E a corporação prendeu 4 militantes do Exército ligados às Forças Especiais, o tenente-coronel Heleno Freire de Lima, o major Rodrigues Bezerra de Azevedo, general Mário Fernandes e o major Rafael Martins de Oliveira. E outro preso, inclusive, era agente da Polícia Federal, que era o Vladimir Matos Soares. E sabe o que ele fazia? Ele era segurança do presidente Lula. Olha a loucura! Agora, os militares presos projetavam a criação de um gabinete de crise após a executarem o então presidente eleito Lula. O objetivo era disseminar, matar o Lula, o Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. O comando do grupo ficaria a cargo do então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general da Reserva, Augusto Heleno, e também o Braga Neto. Agora, a polícia teve acesso a mensagens de um grupo que criado pelos golpistas no aplicativo Signal, e chamado Copa 22, com o objetivo de monitorar o ministro Alexandre de Moraes. E os militares envolvidos receberam, inclusive, o codinome, o apelido, inclusive, de países como Áustria, Alemanha, Japão, Gana. Cada um recebia o nome de um país. Agora, o relatório da Polícia Federal também aponta que o Bolsonaro redigiu o texto do documento conhecido como Minuta do Golpe. O decreto que buscava consumar o golpe, isso em 7 de dezembro
de 2022, segundo os investigadores da Polícia Federal. O genocida, ele realizou, inclusive, ajuste no documento e convocou o comandante das Forças Armadas para uma reunião no Palácio da Alvorada. E naquele encontro, o genocida Bolsonaro, ele teria o objetivo de apresentar o documento e pressionar as Forças Armadas a aderirem ao plano do golpe de abolição ao Estado Democrático de Direito. Agora, os comandantes do Exército e da Aeronáutica se posicionaram contrário. Agora, o que aderiu ao plano foi, inclusive, o comandante da Marinha, o almirante Garnier, que ele colocou-se à disposição do genocida Bolsonaro. Agora, 2 dias depois, no dia 9 de dezembro, o genocida Bolsonaro rompeu o silêncio pós-derrota para Lula e falou a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Inclusive, na ocasião, incentivou as manifestações terroristas que estavam sendo promovidas depois das eleições e fez menção aos militares. Agora, olha bem o que falou o genocida Bolsonaro naquela ocasião. Nada está perdido. O final somente com a morte. Quem decide meu futuro, para onde vou, são vocês. Quem decide para onde vão as Forças Armadas são vocês. Fecha aspas, declarou o genocida Bolsonaro. Agora, a Polícia Federal avalia que o discurso seguiu a narrativa da organização criminosa, no sentido de manter a esperança dos manifestantes que o então presidente, o Bolsonaro genocida, juntamente com as Forças Armadas, iriam tomar uma atitude para reverter o resultado das eleições presidenciais. Fato que efetivamente estava em curso naquele momento. Quer dizer, o genocida Bolsonaro, ele estava na cabeça da organização criminosa que, inclusive, vão se tornar réu hoje no julgamento no Supremo Tribunal Federal pela primeira turma. Exatamente isso. Agora, o genocida, ele acha que todo mundo é idiota. Agora, o nome no julgamento, inclusive, o nome do genocida, ele atrai, inclusive, os holofotes. E o julgamento que já está para começar no Supremo Tribunal Federal tem outros 7 denunciados, além do genocida Bolsonaro. E tem outra. Eles foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República, que inclusive pediu a pena máxima para todos eles. E tem outra, a lista dos nomes daqueles que serão hoje, se tornarão réu
está por ordem alfabética. E o primeiro é o deputado, aquele que inclusive era delegado da Polícia Federal, o tal de Alexandre Ramage, que ele é ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, isso no governo do genocida. Ele é apontado como um dos responsáveis pela elaboração e disparo de mensagens que passaram a ser difundidas em largas escalas pelo genocida Bolsonaro, pelo menos a partir de 2021. Agora, o almirante Garnier Santos foi chefe da Marinha no governo do ex-genocida. Entre os chefes das Forças Armadas, na época, era o mais aliado ao Bolsonaro genocida. E segundo o depoimento dos demais comandantes, Freire Gomes do Exército e Batista Júnior da Aeronáutica, que se colocaram, olha bem, o Garnier foi o único das Forças Armadas que colocou as tropas dele, como ele falou, à disposição do genocida para levar à frente o golpe de Estado. Agora, na lista deles todos, também está o Anderson Torres. O Anderson Torres, inclusive, que foi secretário de Segurança Pública no Distrito Federal, ele foi ministro da Justiça do Bolsonaro. E tem outra, ele é citado em diversos momentos no relatório que foi analisado pelo Supremo Tribunal, por exemplo, como um dos responsáveis pelo policiamento direcionado, visando atrapalhar a movimentação de eleitores que iam votar no presidente Lula, isso no segundo turno. Ele com aquele pessoal da Polícia Rodoviária Federal. Agora, o outro que vem a seguir é o general Augusto Heleno, aquele velhinho que já está no bico do corvo, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o tal de GSI, durante o governo do genocida. E ele também está sendo denunciado. E ele é citado como alguém ideologicamente alinhado com Bolsonaro. E assim como o Alexandre de Ramage, eles teriam atuado para a difusão da narrativa golpista do Bolsonaro genocida. Aí em seguida vem o tenente-coronel Mauro Cid, que era o ex-ajudante de ordem do genocida e mais um dos julgados hoje. Agora, o documento enviado pela PGR ao Supremo Tribunal Federal cita o nome dele centenas de vezes, destacando, por exemplo, mensagem que confessa saber não ter havido fraude no processo eleitoral. Exatamente, porque o Mauro Cid diz que realmente ficou provado que no processo eleitoral das urnas não havia fraude. E eles estavam querendo dar o golpe de Estado justamente em cima da fraude eleitoral. Quer dizer, isso era desculpa, porque o objetivo maior mesmo era o Bolsonaro ficar no poder. Porque o objetivo dele era implantar a ditadura militar no Brasil. Agora, o outro denunciado, que vai ser
vai ser julgado, está lá no Supremo Tribunal Federal, é o Paulo Sérgio Nogueira. Ele foi ministro da Defesa no governo do genocida Bolsonaro. Ele é um capitão reformado. O Nogueira foi um dos mais árduos defensores da narrativa de fraude nas urnas eletrônicas. Agora, fechando essa lista desses que vão ser julgados hoje, vão passar a ser réu, está o Walter Braga Neto. Exatamente. É um dos principais aliados do Bolsonaro. Ele foi, inclusive, ministro da Defesa da Casa Civil, além de ter concorrido a vice-presidente na chapa do genocida, que foi derrotada pelo presidente Lula e o Alckmin. E o Braga Neto, que está preso desde dezembro de 2024, é apontado, entre as outras coisas, como elo entre o primeiro escalão do governo e os golpistas que acamparam junto em frente aos quartéis do Exército. Agora, a denúncia da Procuradoria-Geral da República também aponta que todos esses que estão listados, integrantes do alto escalão do governo federal do genocida Bolsonaro e das Forças Armadas, foram o núcleo crucial da organização criminosa. Agora, o Mauro Cid, inclusive, é apontado como alguém como um menor autonomia decisória, mas incluindo na lista por ser o porta-voz, o braço direito, inclusive, do genocida Bolsonaro. Agora, a PGR, todos eles integram de maneira livre, consciente e voluntária uma organização criminosa constituída desde pelo menos 29 de julho de 2021 e operando até o dia 8 de janeiro, quando teve aquele ato de terror na Praça dos Três Poderes, em 2023, que inclusive com emprego de arma e tal. Agora, aquele ato de terror no dia 8 foi o ponto central da avaliação da PGR. A Procuradoria afirma que todos os acusados deram auxílio moral, material para a quebra, aquela destruição que foi promovida por bolsonaristas, aqueles terroristas na Praça dos Três Poderes em Brasília. E tem outra. E aumenta a lista de crimes, porque dano qualificado pela violência, grave ameaça contra o patrimônio da União, com a considerável prejuízo para as vítimas e a deteriorização do patrimônio tombado. E eles hoje vão ser incluídos como réus. Agora, a denúncia, inclusive, afirma que essa organização criminosa, que foi, inclusive, encabeçada pelo genocida Bolsonaro, ela utilizou violência, grave ameaça com o objetivo de impedir e regular o funcionamento dos poderes da República e depor um governo, inclusive, legitimamente eleito pelo voto popular. Agora, a natureza estável e permanente da organização criminosa
é evidente a sua progressiva coordenada que se iniciou em julho de 2021, isso conforme as investigações da Polícia Federal até janeiro de 2023. E a prática da organização caracteriza-se por uma série de atos dolosos, ordenado a abolição. O objetivo era o golpe de Estado. Inclusive, a PGR, que mandou para o Supremo Tribunal Federal, ela pede a condenação máxima para esse grupo de criminosos. Porque esse grupo de criminosos, inclusive, eles queriam dar o golpe de Estado. E tem outra, além do golpe de Estado, implantar no Brasil a ditadura militar. Só que eles se esqueceram que nós, que passamos pela ditadura militar, sabemos o que é a ditadura militar. Porque nós sentimos na carne o que é. E a ditadura militar, o objetivo principal é torturar e matar as pessoas que não seguem o pensamento deles. Foi isso que eles já fizeram no Brasil. Então isso nós não queremos mais. Então ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que inclusive os cabeças estão sendo julgados hoje no Supremo Tribunal Federal, certo? Fico por aqui e um tchau, pessoal.